Boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos vocês. Esta noite nós gostaríamos de convidá-lo para que você abra a sua Bíblia em Gênesis 32. Nós leremos do verso 22, Gênesis 32, do verso 22 ao 30. Eu convido a você para acompanhar a leitura deste texto. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu quero convidar a você, aí mesmo onde você está, para que possamos orar ao nosso Deus. Curve a sua fronte, eleve sua oração ao Senhor, suplique ao Senhor, que Ele fale ao seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, se propício a nós e tem misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ó Pai querido, e fale conosco, nos transforme, nos converta, nos exorte, nos console. Ó Deus, nós te oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você lembrasse agora da visão da escada, lá em Betel, e do que Deus disse a Jacó, mas também do que Jacó pactuou com o Senhor. Gênesis 28, de 13 a 15, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E nos versos 20 e 21, Jacó diz: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Note que Jacó está em uma empreitada com Deus. E no capítulo 32 ele está voltando para casa, ou seja, de Padã Arã para Canaã. Bem, os desdobramentos deste pacto a partir do capítulo 28 vieram. E assim vieram os filhos, a riqueza, os bens e muitos rebanhos. E Jacó retorna à terra natal, reconcilia-se com seu irmão Esaú, se humilha perante Esaú, se dobra no chão 7 vezes, o abraça, chora, presenteia o irmão. Meus queridos, nós temos a impressão de ver que o Senhor já estava preparando o coração de Jacó.
E tão importante é ver em todos estes fatos e eventos o desenvolvimento da história da redenção, se concretizando conforme as promessas do Senhor. Nos chama a atenção a oração que Jacó faz antes do reencontro com Esaú. É uma oração com componentes que demonstram uma consciência incomodada, receosa. Porém, a realidade de sua alma fica bem evidente ao confessar assim: sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. 3 aspectos emergem desta oração. Primeiro, a confissão do pecado. Segundo, o reconhecimento das misericórdias. Terceiro, o tratamento fiel de Deus com Jacó é visto em tudo aquilo que o Senhor faz. Neste sentido, meus irmãos, o coração de Jacó é um coração sobre o qual o martelo da graça já está prestes a esmiuçá-lo. Pois o Senhor diz a Jeremias: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? Entretanto, Jacó toma todas as precauções para a temida reconciliação com Esaú. E ao transpor o ribeiro, ou o val de Jaboque, val era exatamente um lugar onde as águas de um rio são mais rasas. Então, ao transpor o val de Jaboque com sua família, servos, rebanhos, bens, decide ficar sozinho no acampamento, após passar todos para outra margem. Neste momento, um homem lhe aparece. Perguntamos: ou um anjo? Ou um mensageiro do Senhor? Vamos entender o contexto do val de Jaboque. Veja que, curiosamente, no início do capítulo 32, no verso 1, é dito: também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. E os anjos de Deus o encontraram. E ele deu o nome àquele lugar de Campos, ou 2 campos, ou mesmo 2 grupos, conforme o versículo 8. Anjos do Senhor estavam no encalço de Jacó. Poderíamos até dizer que agora Deus estava preparando para segurá-lo pelo calcanhar. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz: os anjos de Deus o afrontaram. Jacó os vê e dá nome àquele lugar de, em hebraico, Machanaim, ou grupos, bandos, acampamentos. Provavelmente porque vê os anjos e toda a sua prole acampada em 2 grupos. De Machanaim faz a travessia do rio Jaboque, mas permanece sozinho, à noite, naquele campo. Na escuridão da noite, a luta começa de repente e se prolonga por horas, até o amanhecer. Travada aquela luta, o ser, um homem, a priori, um estranho ou estrangeiro, desloca a juntura da coxa de Jacó. Vamos entender. A King James traduz: porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu, ou na articulação do quadril, no nervo ciático. Veja que o verso 32 diz que Jacó, após a luta, manquejava de uma coxa. Exatamente. A articulação do quadril ficou deslocada com o impacto dado pelo homem, porque o texto diz: tocou-lhe. Veja que a ligação do tronco com as pernas é exatamente a bacia onde se localiza a articulação da coxa. Jacó paralisa.
mas agarra-se ao vencedor, se rende e apela: me abençoes antes de partir. Então, no apogeu dessa luta, entre a luz da alva e a escuridão da noite que se despedia, parece que a súplica de Jacó é algo pressentido e ao mesmo tempo paralelo ao aspecto mecânico da luta. Pois em seguida é dito a Jacó, no hebraico, o homem disse: seu nome não será mais chamado de Jacó, mas de Israel, pois você exerceu domínio com o divino e com os homens, e você prevaleceu. As traduções do original usam o pronome ele, um atributivo de um ser masculino, um homem. Perceba que Jacó, agora denominado Israel, foi aquele que no confronto não se deixava dominar. Desse modo, fora desarticulado em sua estrutura mecânica. Ou, podemos repetir, desse modo fora desarticulado em sua estrutura mecânica. Por aquele homem, identificado como Elohim. Então sua luta foi com uma pessoa divina, um Deus pessoal. Até porque anjos já haviam aparecido a Jacó anteriormente, e sempre que isto aconteceu, eles foram identificados. Agora é algo diferente, pois Elohim é o nome plural de Deus, de sua majestade, ou poderíamos dizer, manifestação de Deus, uma teofania, pois ele é distinguido por si mesmo no versículo 8 ao dizer: lutaste com Deus e com os homens mortais. Além disso, o nome Jacó, o nome que evoca a carne humana, um nome que evoca a carnalidade humana, um nome que evoca a lei, símbolo da circuncisão, símbolo da inconversão. O nome Jacó é trocado por Israel, nobre, príncipe de Deus, mencionado aqui pela primeira vez, parece dizer um homem que persevera com Deus e ao mesmo tempo um Deus que prevalece sobre o homem. Homem e Deus, Deus e homem, numa só palavra, numa só pessoa. Uma palavra envolvida em mistério, pelo menos aqui no Velho Testamento, mas revelada no decorrer da Bíblia e no Novo Testamento. O sentido é: Israel é o escolhido de Deus, ungido de Deus, recebedor de poderosas promessas divinas, e sendo assim, mais do que nunca, daqui para frente, a luta de Deus continuará com Israel, o povo, até que venha aquele para o qual tais promessas já aqui apontavam. Por quê? Porque uma vez que Adão gerou Sete, Sete gerou Noé, Noé gerou Sem, Sem gerou Abraão, Abraão, que por sua vez gerou Isaque, Isaque, que por sua vez gerou Jacó, Israel, que gerou Judá, que por sua vez tem como descendente Davi, Davi, que por sua vez tem como descendente o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, este é o Redentor de toda a cadeia dos escolhidos de Deus. Portanto, é este que o subjugou. É este que subjugou a carne humana de Jacó, como também eficazmente sua alma e seu coração. O Messias, sim, o Verbo pré-encarnado. Como diz Calvino, o anjo salvador de Yahvé, ou o homem revelador de Deus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Portanto,
Jacó, agora chamado Israel, foi ali abençoado. Deu o nome de Peniel ou Fanuel e confessa: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Henry Law afirma que Peniel é o lugar onde termina a servidão de Jacó, onde vemos o anjo do concerto eterno, uma preciosa manifestação da graça, diz ele, pois é a graça que deixa a carne debilitada. É a graça que deixa a carne aleijada, a fim de que agora se entenda que o mesmo Senhor que se submete é o mesmo Senhor que abate. Que prevalecer é dádiva de Deus e não resultado de nossas próprias forças. Somos como que canas quebradas e a menos que Deus opere em nós tanto querer como realizar, seremos servos do pecado enganador. Porque somente pela graça o vencido é vencedor. Nestes termos, do ex-Jacó e do escolhido e redimido Israel numa só pessoa. Meus irmãos, é inegável que a confissão de fé de Jacó encerra aspectos redentivos dos mais profundos aos mais evidentes e explícitos nas Escrituras. Então a vida de Jacó foi salva. Mas como foi salva? Como operou a graça de Deus? Então já vimos, em primeiro lugar, o val de Jaboque, já vimos o homem Jacó, e agora, como operou a graça de Deus? A começar pelos Salmos, vemos claramente a descrição pactual com o progenitor Jacó e com a descendência do Israel espiritual. O Salmo 105, de 6 a 11, diz: vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se de sua família para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó, por lei, e a Israel, por aliança eterna. O Senhor lhe deu, conforme Atos 7, uma aliança da circuncisão. Pois Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó em aliança eterna. Pois disse Jesus em Mateus 22, 32, ele não é Deus de mortos, mas dos vivos e ressurretos. Disse Jesus que os santos vindo do Oriente e do Ocidente na glória se assentariam à mesa, veja, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Da mesma forma que os lançados fora do reino os verão e se lamentarão, com ranger de dentes e choro, conforme Lucas 13. O Novo Testamento, em Atos 3,13, ainda diz que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, é o mesmo que glorificou o seu filho Jesus, aquele que é maior do que Jacó, aquele que dá o dom da vida, aquele que é a água viva que o poço de Jacó não deu à samaritana, a qual reconheceu o Senhor Jesus como o Salvador aguardado, o Messias. Então, a promessa percorreu o Velho e o Novo Testamento e culminou em Jesus. E nós, os santos de hoje, são assim, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, 9, herdeiros com ele, Jacó, da mesma promessa. O verso 21 de Hebreus diz que Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José e adorou encostado na borda, na ponta de seu bordão. Veja, um homem que começa a vida segurando no calcanhar de seu irmão porque era enganador e termina a vida como um patriarca,
herói na galeria da fé, adorador de Deus e não de deuses, e exaltado em glória como santos nos céus. Daí, dos escritos de Moisés, das narrativas do Senhor Jesus, se conclui com Paulo, o qual resume a glória e fim dos eternos decretos e manifestações redentivas de Deus ou do Deus Todo-Poderoso, ao explicar em Romanos 9 que ali em Peniel, sobre a vida daquele campeão de Deus, prevaleceu o propósito da eleição, conforme Paulo escreve nos versos 11 e 13, como está escrito: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Veja ainda que no mesmo capítulo de Romanos diz Paulo, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo. Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Acerca deste Israel espiritual, Lutero escreve sobre Gênesis 32, concluindo tudo assim: quando o santo patriarca Jacó lutou com o anjo e este lhe paralisou a anca, com isto quis dizer que, a partir de então, seus filhos não mais deveriam gloriar-se de seu nascimento físico, como fazem os filhos dos judeus. Naquele momento também recebeu um nome, devendo daí por diante chamar-se Israel, como patriarca que não seria apenas Jacó, pai dos filhos corporais, mas também Israel, pai dos filhos espirituais. Ou seja, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Chegamos ao fim da pergunta: como a vida de Jacó foi salva? Queridos irmãos, a doutrina aqui salta aos nossos olhos. Quando Paulo evoca a palavra de Malaquias dita aos israelitas, os quais, no seu desprezo pelo Senhor, lhes relembra a soberana eleição da graça ao dizer: amei Jacó e odiei Esaú. Este que desprezou sua primogenitura, quebrou as promessas de uma descendência alinhada com a vontade soberana de Deus, enquanto que o outro, fruto do mesmo ventre, pecador de pecador, ou pecadores de pecadores, é convertido, reconcilia-se com seu irmão, rompe com os ídolos do lar, levanta altares e sacrifícios ao único Deus e é chamado para a glória eterna por aquele que diz ser o seu Deus, o Deus de Jacó. Queridos, quem de nós, meus irmãos, pode questionar isso? Ou melhor, podemos até questionar. Mas quem de nós pode apagar das Escrituras palavras que parecem se gravar também em nossas consciências cheias de culpa e de orgulho? E de igual modo também nos confrontar e nos arguir quando nos interpela: quem é você, ser humano, para discutir com Deus? Portanto, que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante o Senhor. Quem de nós pode sacudir de nosso corpo o pecado como quem tira a poeira das mãos e dizer: limpo estou? Não há exceção.
Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há mérito em quem recebe ou ganha a graça. Mas você diz, mas Esaú era primogênito. Isto é lei. E não é graça. Por outro lado, a primogenitura de Esaú foi trocada por um prato de cozido. E desse modo foi desprezado o que ela representava em todos os seus aspectos. Porém, a graça está acima e antes, porque não tinham eles feito bem ou mal para que prevalecesse o propósito da eleição. Não por obras, mas por aquele que chamou Jacó e estabeleceu providencialmente que o mais velho serviria ao mais moço. Veja, nós olhamos da mesma forma para outros dois filhos, lá no Novo Testamento, onde, naquela parábola, um pai que recebe um destes filhos, que estava perdido no mundo, lhe faz uma festa em sua recepção, enquanto o outro, mais velho, reclama de seus direitos. A verdade, porém, nos é revelada, é que quem luta por merecer, não ganha. E quem não merece e perde a luta, ganha. Por quê? Porque é Deus que dá soberanamente. Como o ex-professor Moisés Bezerril escreveu, quem merece não ganha. Quem não merece, ganha. Deus salva o homem que não vê em si mesmo merecimento algum, mas não salva o que se acha merecedor. Ele diz, a razão do mérito do filho pródigo não estava nele mesmo, mas no amor do pai. O amor do pai não estava condicionado ao caráter e às boas obras do filho, pois se o estivesse, ele o trataria exatamente como manda a lei e recompensaria o primogênito. Mas nada disso aconteceu. Por quê? Porque é exatamente assim que Deus trata os eleitos. Se fosse assim, Deus amaria a Esaú e odiaria Jacó. Mas Paulo diz que foi exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário disso o que ocorreu. Ou seja, ninguém merece. E todo o mérito e todo o amor é do Senhor Jesus e está nele tão somente, pois desde a eternidade se dispôs a fazer a vontade do Pai e entregar-se na cruz, sofrendo o castigo dos pecadores para redimir pecadores, tomou sobre si as penalidades deles. Veja, Romanos capítulo 8, versículos 29, 35 a 39, veja o que Paulo diz. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, fomes, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Veja, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há muitos acreditando em um mundo melhor depois da pandemia, outros acreditando em um mundo pior. Meus queridos, as Escrituras dizem que este mundo passará, mas prevalecerá aquele que faz a vontade do Deus eterno mediante a fé no Senhor Jesus.
pois toda a ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, e assim a lei e a justiça foram satisfeitas. De modo que não há méritos para pecadores, porque eles, os quais somos nós, não temos justiça própria, apenas aquela que é pela fé no Senhor Jesus. Desse modo, podemos ter esperança. Desse modo, melhor dizendo, podemos sim ter esperança, mesmo em meio a circunstâncias mais caóticas ou não. Tão somente por causa do que Cristo fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Daí, meus queridos, o Evangelho traz ao coração, ao seu coração, esta mensagem que nos diz que apesar do que somos, apesar de nascer em pecado e estar sujeitos a tudo que estamos sujeitos, podemos, pela graça, mediante a fé, com o patriarca Jacó, ser mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, o que nos garante a convicção de que nem vida, nem morte, nada poderá nos separar do amor daquele mesmo Deus que prevaleceu em Peniel e, revelado em Cristo Jesus, prevaleceu também ao submeter-se ao homem, à semelhança do homem na cruz, venceu ao ressuscitar e nos salvar. Hoje, você é chamado a arrepender-se de seus pecados. Talvez dizendo, como Jacó disse também, em súplica, pela graça de Deus, orando, sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para comigo. Que essa seja a sua oração agora. Que Deus, pois, o abençoe. Que Deus aplique esta palavra ao seu coração. Que Deus, pois, vos abençoe. Amém. Castelo Forte é o nosso